Olá! Ego é um assunto que, como a gente diz, dá pano pra manga, né? Rende bastante coisa. O conceito de ego que o Freud lá nos ofertou, no geral é mal compreendido. E as pessoas têm uma noção intuitiva do que é esse ego e debatem sobre isso. Debates interessantes. Matar, destruir, deletar, apagar, blá blá blá. Infindável. Com as mais diferentes e esdrúxulas razões. Eu confesso que eu faço um exercício assim de paciência fantástico em tentar ler alguns textos, livros e ouvir alguns vídeos, mas tem sido cada vez mais complicado e difícil, porque depois que você modifica um pouco a sua opinião a esse respeito, esse blá 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 interminável da mente se torna realmente cansativo. Todos nós temos um ego. Às vezes a gente chama esse ego de mente, né? Que é um elemento impalpável, mas existente, necessário e importante. É através dele que nós nos relacionamos com o mundo, que nós nos relacionamos com as outras pessoas, concordando, discordando, amando, odiando e assim por diante. Tudo o que nós fazemos é o ego que se encarrega disso. Ele faz um meio de campo, né, entre a defesa e o ataque no futebol. Ele faz uma interface entre as nossas vontades, desejos, tantas necessidades e as regras, os condicionamentos, os ideais. Qualquer coisa é ego no mundo físico, material e no mundo astral. É ego. Esse relacionamento. Não tem como matar isso, não tem como destruir. Se você destrói isso, você destrói tudo. Você deixa de existir, vira um computador biológico, né, estacionado, parado ali, que daqui a pouco vai apodrecer e morrer. Ego e mente são usados como sinônimos, embora às vezes se a gente for ser bem crítico, é preciso separar as coisas. Mas, a grosso modo, para a maioria das pessoas entender, ego e mente praticamente é a mesma coisa. É isso que a gente usa no dia a dia. Nós estamos conversando, você está ouvindo, eu estou gravando o vídeo, estou falando, ponderando as ideias, é meu ego atuando. O grande problema, os grandes problemas, tem mais de um, né? O primeiro, talvez, é o nosso ego infantil. Ele é incipiente, ele ainda está se desenvolvendo. Como toda criança pequena, é birrento, é cheio de mania, é cheio de vontade, se joga no chão e chora, grita, esperneia quando não é atendido. E é isso que nós fazemos. Quando as nossas vontades não são atendidas, nós choramos, reclamamos e erguemos as mãos para os céus e perguntamos, mas meu Deus, por que isso acontece comigo? Minha vontade não foi atendida, minha necessidade não foi atendida. Então esse é um dos grandes problemas que o ego tem, né? Ele é ainda incipiente. O ser humano emergiu de uma comunhão com a natureza. Ken Wilber, me faz o nome do livro agora, mas tem na biografia um dos livros deles, fantástico. Éden, Queda ou Ascensão, fala de toda essa emergência, né, do ser humano integrado à natureza, né, um paraíso que muita gente imagina ainda, mas é um paraíso antes do ego, antes do eu, onde não existia essa vontade. O ser humano estava lá. Nascia, crescia, morria e não se dava conta, como um animal não se dá conta. E esse ego foi crescendo, foi amadurecendo, foi se desenvolvendo e ainda está em processo. Vai chegar um momento em que ele vai ser transcendido. E alguns de nós já estão fazendo isso. Alguns de nós já fizeram isso no passado. E muitos de nós farão no futuro. Um transcender. Veja que transcender é ir além, passar adiante, mas não significa que vai apagar o que está antes disso. Assim como o ego não apagou o que está antes dele. A necessidade mágica que nós temos de
solução de problema, resolução, de acabar com o sofrimento, né? Essa vontade mágica de fazer um ato mágico maravilhoso que resolve tudo. Né? Vai vir um ser superior, vão vir extraterrestres, seres mais evoluídos que nós e vão nos salvar de nós mesmos. Esse é um pensamento mágico. Não existe isso. Nós vamos continuar como seres em evolução, a menos que nós nos autodestruímos. Nós corremos esse risco, que é um processo natural, um risco natural desse ego em evolução, se destruir, né? como raça humana. Ou destruir nosso planeta e, em consequência disso, inviabilizar a vida humana aqui. É uma possibilidade. Mas esse ego está crescendo, deixando essa criança birrenta, reclamona, insatisfeita. Esse transcender é um outro problema, porque ir além do ego significa que ele vai perder importância, significa que ele vai ser colocado no seu devido lugar. Ele cumpre uma função importante, atuar no mundo, atuar com as pessoas, se relacionar, expressar as coisas todas, mas que existe algo a mais, além disso. Então, é uma ameaça. O ego até concorda, até gosta da ideia, vamos despertar, vamos nos iluminar, vamos transcender. Maravilha, fantástico, é o caminho, todos nós precisamos. Mas lá no fundo, você sabe, seu ego sabe que esse transcender é uma ameaça. Eu vou perder a importância, a vontade, a capacidade. É isso que o ego pensa. E ele reage contra isso. De maneira inconsciente, através de condicionamentos, como uma coisa natural. Também não é o ego pensando, vou sabotar ele. Não, é natural. É natural que algo que esteja no poder queira se manter no poder. E quando a gente ouve pessoas falando, siga o fluxo, confia na sua consciência, na sua alma, se entregue, isso para o ego é a pior das coisas. É o pior de tudo. Porque implica em abrir mão dessa vontade, desse elemento que faz a comunicação e que atua tanto, atua o tempo todo. O ego, como diz uma música da ayahuasca, é o último a dormir, o primeiro a acordar. Está sempre ali. Então, esse é um outro problema seríssimo, que cada um precisa enfrentar dentro de si. Essas resistências, né, ao transcender. Por isso, muitos não conseguem meditar, muitos não conseguem parar, muitos não conseguem entrar num processo de interiorização. Muitos usam tantas e tantas diversões do planeta para se esquecer, porque quanto mais o ego faz, menos tempo sobra, menos energia sobra para o transcender acontecer. Só que o transcender é natural, assim como o ego é natural. Ele vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, quantas vidinhas você precisar. Chega um momento que a sua consciência diz assim, chega, não quero mais ego, eu quero agora que ele fique no seu lugar e eu quero experimentar alguma coisa a mais. E o terceiro problema é essa coisa a mais. O que tem além do ego? O que tem além da mente? O que você encontra quando você transcende? A visão extremamente romantizada de algumas pessoas diz que é o amor universal, o amor de Deus, o amor do Criador, o amor divino, amor, 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 amor. Muito amor. Grande crítica sobre isso. Emoção, mente, espírito. Transcender espírito, além da mente. A mente já não sente. A nossa mente não tem sentimento, não tem emoção. Amor é um sentimento. Então, o transcender não pode ser amor. Ainda mais esse amor do dia a dia que a gente vê toda hora. Mas a visão romantizada que as pessoas têm, a necessidade de um ego infantil de ter um acolhimento, de ter um amor divino que, né, nos leva a pensar que ao transcender a mente nós vamos encontrar isso.
Não é bem assim. Existe alguma coisa lá que poderia se aproximar desse amor, mas que é totalmente diferente, porque não é a ego lá também, não há mente, não há ego, e fica difícil traduzir. Os poucos que estiveram lá, que conseguiram trazer algumas ideias, né, algumas noções assim vagas, precisam usar a palavra amor. Você vai se sentir acolhido, você vai estar em comunhão, você vai estar conectado com tudo, com todo, com Deus, com o Criador, e assim por diante, porque é uma das formas. Mas é uma forma pobre de traduzir algo muito maior do que uma emoção. E a emoção para o ego humano, para a mente humana, ela é básica, ela é fundamental, ela é necessária. No filme Divertidamente, que trabalha a questão de emoções, quando a pessoa perde as emoções, o filme fica cinzento. É como se dissessem para vocês, condicionassem a mente, minha, de vocês, de todos nós, de que sem emoção a vida não vale a pena. Sem emoção, sem sentimentos, nós somos robôs andando por aí sem sentir. É uma crítica, é um medo do ego, é uma insegurança, porque o ego não sabe o que tem depois dele. E é muito difícil traduzir o que tem depois da mente. É muito difícil traduzir. Mas há. E para chegar nisso, para chegar nessa transcendência que é ir além da mente, além do ego, você tem que confiar nisso. Não confiar em mim ou em outras pessoas que falam, ou pessoas muito melhores do que eu que falam. Você tem que confiar em si mesmo. Na sua própria consciência, na sua própria conexão com a sua consciência, com a sua alma. O seu ego. Quem que tem que confiar? O seu ego tem que confiar, porque é ele que executa tudo. É ele que demonstra a confiança ou a falta de confiança, a insegurança ou a falta de insegurança. Não é uma questão de convencer o ego. Essa parte lógica que a gente está conversando, esse aspecto mais teórico que a gente está conversando, é para que a mente entenda realmente o que é esse processo. Mas não é para convencer o ego que te entrega. Ele vai entender o que significa o entregar-se, para permitir o transcender. Mas ele só vai fazer isso lentamente, ingenuamente, na verdade, porque essa entrega tem que ser feita, né, com um nível de ingenuidade, daquela coisa de confiar em algo a mais. E essa confiança é muito, muito difícil para a maioria dos seres. Muito difícil. Nós estamos sempre querendo segurança, garantias. O ego precisa da garantia. Se eu fizer, vai acontecer. Se eu fizer, vai acontecer. Se eu faço e não acontece, puxa vida, não está certo. Não é assim, ele não sabe de nada e blá blá blá. Estou gostando de falar blá 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 ultimamente. Então esse é um outro ponto, talvez o principal. Eu creio que esses argumentos que eu trouxe, essas teorias que eu estou trazendo, elas vão permitir que as pessoas entendam um pouco mais isso. Que a gente inicie um processo, né, que é muito falado, de desidentificação. Nós não somos o nosso ego. Nós não somos o nosso corpo principal, primeiro. Corpo físico. Nós não somos as nossas emoções, nossos sentimentos. Nós não somos a nossa mente ou o nosso ego. Nós não somos nem o nosso espírito, nós somos muito mais do que isso. Mas nós estamos tão identificados com isso que realmente abandonar, soltar, seguir o fluxo, seguir o caminho do tal, se entregar para a sua consciência é algo muito difícil, porque a identificação é muito grande. E aí você pensa, o ego pensa, a mente pensa, tá, mas eu vou me entregar para algo que eu não sei o que é. Eu vou me entregar sem saber o que vai acontecer? Não vou entregar, nunca, jamais. Até posso dizer que vou me entregar, mas não vou me entregar no fundo, não. Estou aqui fingindo, né? Para inglês ver, como a gente diz aqui no Brasil, né? Que é alguma coisa que você faz para o outro, ver que tá bonito, bonito, mas por trás não está nada bonito, não está nada pronto, não está nada feito. É só para ver mesmo. Então, o ego vai fazer isso. E é natural. O que nós não podemos é brigar, nós não podemos entrar em conflito.
É porque é um conflito interno que ninguém vence. É você contra você. É o ego que manda, faz e acontece contra você. A questão é que se você tem esse insight, você tem essa percepção, não um sentimento, não uma emoção, é uma percepção de que realmente há algo além. Se você já teve ou não teve uma vivência, não importa, mas você tem a percepção de que há algo além, você tem que começar a trabalhar para entender isso tudo, para que o seu ego fique realmente de uma maneira mais tranquila, né? Porque simplesmente dizer te entrega, não dá, não tem como. Confia em Deus, não tem como. Quem é esse Deus? Onde ele está? O que vai acontecer? Blá, 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 blá. Não tem como. Mas a gente começa isso em vários momentos. E isso vai se instalando naturalmente. Porque o ego vai amadurecendo. Ele vai perdendo aquela necessidade de brigar e de controlar tudo. E ele vai experimentando lentamente entregar-se. Ele vai experimentando lentamente confiar. E ele vai vendo resultados e ele vai gostando. E como o ego mente é muito apegado a gostar, e a prazer, e a ganhar, isso vai satisfazendo ele. Então, lentamente. O caminho para a transcendência vai se estabelecendo. Essa nossa mente vai se desenvolvendo, vai continuar crescendo até que ela reconhece a necessidade de ir além, mesmo que seja um além onde ela não está incluída, onde ela fica em segundo plano, mas nunca excluída, nunca apagada, nunca esquecida, nunca desvalorizada. É um caminho divertido. É mais uma das diversões que nós temos nessa estrutura toda da qual nós todos participamos. Até a próxima, pessoal.